de Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 dias. Capítulo 1. Em 1872, a casa número 7 da Savile Row, Burlington Gardens, casa onde Sheridan morreu em 1814, era habitada por Phileas Fogg, Esquire, membro dos mais singulares e dignos de reparo do Reform Club de Londres. Apesar de, sistematicamente, segundo parecia, evitar nos seus atos tudo o que pudesse, de algum modo, despertar a atenção dos seus compatriotas. Sucedia, pois, a um dos maiores oradores de que a Inglaterra se honra e ufana, este Phileas Fogg, personagem enigmática, a respeito da qual nada se sabia, senão que era pessoa muito de bem e um dos mais perfeitos gentlemen da boa sociedade inglesa. Dizia-se que tinha grandes parecenças com Byron na cabeça, pois quanto aos pés era Phileas Fogg irrepreensível. Mas um Byron de bigode e suíças, um Byron impassível, capaz de viver 1000 anos sem apresentar sintomas de velhice. Inglês de nascimento, com toda certeza, Phileas Fogg não era talvez londrino. Nunca o tinham visto nem na bolsa, nem no banco, nem em nenhum dos escritórios da City, isto é, do bairro comercial da grande metrópole do Reino Unido. Este gentleman não figurava na gerência de sociedade alguma. Nunca o seu nome soara em nenhuma associação de advogados, nem do Temple, nem em Lincoln's Inn, nem em Gray's Inn. Jamais pleiteava no tribunal do chanceler, no da rainha, no Exchequer ou em algum tribunal eclesiástico. Não era industrial, negociante, comerciante ou agricultor. Não fazia parte nem do Instituto Real da Grã-Bretanha, nem do Instituto de Londres, nem do Instituto dos Operários, nem do Instituto Russell, nem do Instituto Literário do Oeste, nem do Instituto de Direito, nem do das Artes e Ciências Reunidas, que está sob a proteção direta de Her Gracious Majesty. Ou, como diríamos em português, Sua Graciosa Majestade. Não pertencia, em suma, a nenhuma dessas sociedades que abundam na capital da Inglaterra, desde a Sociedade da Harmônica até a Sociedade de Entomologia, fundada principalmente no intuito de promover a destruição dos insetos nocivos. Phileas Fogg era membro do Reform Club e nada mais. Há quem se admirar de que um gentleman tão misterioso faça parte desta respeitável associação, responderemos
que deveu a sua entrada à recomendação de Mrs. Baring e Irmãos, em cuja casa tinha crédito aberto. Até porque Phileas Fogg apresentava certa aparência de respeitabilidade devido à circunstância de serem os seus cheques pagos à vista pelo débito da sua conta corrente constantemente credora. Seria, pois, rico esse Phileas Fogg? Incontestavelmente. Porém, a maneira como ele fizera fortuna era o que as pessoas mais bem informadas não podiam dizer. E Mr. Fogg seria, de certo, o último indivíduo a quem conviria fazer tal pergunta. Em todo caso, apesar de não ser pródigo, ninguém o poderia qualificar de avaro, porque em toda parte onde se carecia de donativos para qualquer fim útil, nobre ou generoso, Phileas Fogg concorria com o seu óbolo, mas sem ruído e mesmo sob o misterioso véu do anonimato. Afinal, não havia nada de menos comunicativo do que este gentleman. Falava o menos possível e parecia tanto mais misterioso quanto mais silencioso se mostrava. Não se podia dizer que a sua vida não fosse pública, mas o que ele fazia era sempre tão matematicamente a mesma coisa que a imaginação, descontente, procurava além do que via. Teria viajado? Era provável, porque ninguém melhor do que ele dava mais perfeita relação do mapa terrestre. Não havia lugar, por afastado que fosse, de que não parecesse ter particular conhecimento. Às vezes, mas em poucas palavras breves e claras, emendava os 1000 boatos que circulavam no clube a propósito de viajantes perdidos ou extraviados. Indicava as verdadeiras probabilidades e as suas palavras pareciam muitas vezes como que inspiradas por uma espécie de dom profético. Tão plenamente acabava sempre o sucesso por justificá-las. Era um homem que devia ter viajado por toda parte, quanto mais não fosse em espírito. Entretanto, a verdade é que Phileas Fogg havia muitos anos que não saía de Londres. Os que tinham a honra de o conhecer um pouco mais de perto afirmavam que, excetuando o caminho direto que ele percorria para vir de casa ao clube, ninguém jamais o encontrara em parte alguma. O seu único passatempo consistia em ler os jornais e jogar o whist. Neste jogo silencioso, tão adequado à sua índole, ganhava muitas vezes, mas os ganhos nunca lhe entravam na bolsa e figuravam, pelo contrário, como importante quantia no orçamento da sua caridade. Demais, é preciso que se note. Mr. Fogg jogava, evidentemente, por jogar, não para ganhar. O jogo era para ele um combate, uma luta contra a dificuldade, mas luta sem movimento, sem deslocação, sem fadiga.
e isso conformava-se com o seu caráter. A Phileas Fogg não se conheciam nem mulher nem filhos, o que pode acontecer às pessoas de melhor reputação. Nem parentes, nem amigos, o que é, na verdade, mais raro ainda. Phileas Fogg vivia só na sua casa de Savile Row, onde pessoa alguma penetrava. Do seu viver íntimo, ninguém fazia questão. Bastava-lhe um criado, almoçando e jantando no clube a horas cronometricamente determinadas, na mesma sala, à mesma mesa, sem banquetear os colegas, sem convidar nenhum estranho para sua refeição, só se recolhia à casa para se deitar à meia-noite em ponto, sem nunca se aproveitar dos confortáveis aposentos que o Reform Club põe à disposição dos seus membros. Das 24 horas do dia, passava 10 em casa. Fosse para dormir, fosse para cuidar da toalete. Quando passeava, era invariavelmente em passo igual, na sua sala de entrada com sobrado embutido ou na galeria circular, por sobre a qual se arredonda um zimbório com vidros azuis, sustentado por 20 colunas jônicas de pórfiro vermelho. Ao almoço e ao jantar, eram as cozinhas, a despensa, a copa, o mercado habitual do clube que forneciam à sua mesa os suculentos manjares. Eram os criados do clube, personagens de grave aspecto, trajando casaca preta, calçando sapatos palmilhados de baetilha, que os serviam em porcelana escolhida e em preciosa toalha de linho sachê. Eram os cristais do clube, de caprichoso modelado, que continham o seu sherry, o seu porto, o seu clarete, com mistura de avenca e cinamomo. Era, finalmente, o gelo do clube, gelo trazido com imensas despesas dos lagos da América, que lhe conservavam os líquidos de que se servia em estado de agradável frescura. Se o viver em tais condições é, segundo a expressão inglesa, uma excentricidade, confessemos que o ser excêntrico não é das coisas piores. Sem ser suntuosa, a casa de Savile Row tornava-se recomendável pelas suas grandes comodidades. Além disso, em virtude dos hábitos regulares do morador, ali o serviço reduzia-se a coisa pouca. Entretanto, Phileas Fogg exigia do seu único criado uma pontualidade, uma regularidade extraordinárias. Naquele mesmo dia, 2 de outubro, Phileas Fogg despedira James Foster porque o moço cometera a falta de lhe trazer para a barba água a 84 graus, marcados pelo termômetro Fahrenheit, em vez de 86, como deveria ser. E esperava o criado sucessor, que devia apresentar-se das 11 para 11h30.
Phileas Fogg, muito bem sentado na sua poltrona, os pés juntos como um soldado em forma, as mãos apoiadas nos joelhos, grave, aprumado, a cabeça levantada, observava o andamento do ponteiro do seu relógio de sala. Complicadíssimo aparelho que indicava as horas, os minutos, os segundos, os dias, a data do ano e do mês. Ao soarem às 11h30, Mr. Fogg devia, segundo seu hábito cotidiano, sair e dirigir-se para o Reform Club. Naquele momento, bateram à porta da pequena sala onde Phileas Fogg se achava. James Foster, o criado despedido, apareceu. "O novo criado", disse ele. Um moço de uns 30 anos de idade apresentou-se e cumprimentou. "É francês e chama-se Jean, não é assim?" perguntou Phileas Fogg. "Jean", respondeu o recém-vindo. "E se for do seu agrado, Jean Passepartout, apelido que me ficou e que justificava a minha aptidão natural para sair das complicações da vida. Tenho-me na conta de rapaz de bem, senhor, mas, para ser franco, as minhas profissões têm sido muitas. Fui cantor ambulante, artista de circo, saltando como Leotard, dançando na corda como Blodin. Depois fiz-me professor de ginástica a fim de tornar mais úteis os meus talentos e, finalmente, fui cabo de bombeiros em Paris. Nos meus fastos, conto até alguns incêndios de importância, mas faz agora 5 anos que deixei a França e que, desejando gozar a vida de família, me meti a criado de quarto em Inglaterra. Ora, achando-me desacomodado e sabendo que Mr. Phileas Fogg era a pessoa mais regular e mais sedentária do Reino Unido, aqui me apresento em sua casa, na esperança de passar uma vida sossegada e até, por via desse sossego, esquecer o próprio nome de Passepartout. Passepartout, convém-me, redarguiu o gentleman. O senhor foi-me recomendado. Deram-me a seu respeito informações excelentes. Conhece quais são as minhas condições? Sim, senhor. Bem, que horas tem? 11h25, respondeu Passepartout, tirando das profundezas do bolso do colete um enorme relógio de prata. Está atrasado, afirmou Mr. Fogg. Perdão? É impossível. Atrasado 4 minutos. Não importa, basta tomar nota da diferença. Portanto, a contar deste momento, 11h29 da manhã, hoje, quarta-feira, 2 de outubro de 1872, fica ao meu serviço. Dito isto, Phileas Fogg levantou-se. Pegou no chapéu com a mão esquerda, pô-lo na cabeça com um movimento de autômato e desapareceu sem acrescentar palavra. Passepartout
ouviu fechar a porta da rua pela primeira vez. Era o seu novo amo que saía. Depois, segunda vez, era o criado, seu antecessor, James Foster, que, por seu turno, se retirava. Passepartout ficou só na casa de Savile Row. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!